Fala pessoal, tudo bem? Sou o André Camargo, canal Fórmula 1 Remembers. Estamos aqui para fazer mais um vídeo aí sobre a história da Fórmula 1, sempre contando aqui no nosso canal sobre grandes momentos da Fórmula 1, equipes, pilotos, circuitos, grandes corridas. Se você gostou do vídeo, ao final inscreva-se, fortaleça a nossa ideia. E hoje o vídeo que eu escolhi é relacionado ainda às 1000 corridas da Ferrari na Fórmula 1, uma homenagem aí à Ferrari, essa instituição da Fórmula 1, se mistura com a história da própria Fórmula 1, uma das maiores legendas aí do automobilismo, se não a maior, né? Comemorou 1000 corridas no GP da Toscana na última corrida. E vamos falar um pouquinho, a forma que eu decidi contar essas 1000 corridas da Ferrari foi homenagear os 9 pilotos que foram campeões do mundo pela Ferrari desde que a Ferrari entrou na Fórmula 1 em 1950, que também é o primeiro ano da Fórmula 1. Então nós vamos falar um pouquinho desses pilotos de diversas épocas, diversos países aí que tiveram a honra de levantar um troféu de campeão do mundo pela Ferrari. Vou respeitar aqui uma ordem cronológica, só para a gente ter uma linearidade de tempo aqui, e vamos começar a falar dos primeiros até os mais recentes. O primeiro piloto campeão do mundo pela Ferrari foi o Alberto Ascari, italiano de Milão, filho de piloto também, o Antonio Ascari, que era o seu pai, que inclusive morreu em um acidente automobilístico também, em corridas. Teve o início na década de 40 aí com motos. A partir da década de 50 ele entra com os automóveis aí e participa já da primeira temporada da Ferrari na Fórmula 1 em 1950, a estreia dele e a estreia da Ferrari. Ele foi o piloto que estreou com a Ferrari na Fórmula 1 em 1950 no Grande Prêmio de Mônaco, uma boa estreia até no Grande Prêmio de Mônaco, conquistando o segundo lugar pela Ferrari, ou seja, a Ferrari já entrou aí chegando na Fórmula 1 com competitividade e vai correndo pela Ferrari aí, consegue a primeira vitória dele pela Ferrari em Nürburgring em 51, ele que corre aí 5 anos seguidos pela Ferrari, 50, 51, 52, 53, 54, até 53 correndo praticamente todas as corridas. 54 ele corre apenas uma corrida, depois vai para a Lancia, que é uma outra equipe, e encerra aí seu ciclo na Ferrari, Mas antes disso, 51 aí, como eu falei, consegue a primeira vitória dele pela Ferrari em Nürburgring. 52 a Ferrari tem um domínio total no campeonato e o Ascari se torna campeão mundial, ou seja, o primeiro campeão mundial pela Ferrari aí, Alberto Ascari, italiano, correndo por uma equipe italiana, e só isso já o tornou uma grande lenda do esporte italiano, do automobilismo mundial, e um grande ídolo dos ferraristas. Talvez ele seja o italiano mais idolatrado pelos ferraristas aí, o Alberto Ascari, que conseguiu em 1953 o bicampeonato, também com domínio muito grande da Ferrari naquele ano, e consegue aí ser bicampeão pela equipe Ferrari, os 2 primeiros títulos da Ferrari na Fórmula 1 e os 2 títulos do Ascari, que foram os 2 únicos na sua carreira. Porque em 1955 ele sofre um acidente em Monza e morre. Isso foi um choque enorme para todos os ferraristas, para todos os italianos, e até hoje o Ascari é tratado como um verdadeiro deus na Itália pelas conquistas, pelo desbravamento em relação à Ferrari, em relação à Fórmula 1. Conquistou os 2 primeiros títulos da história da Ferrari, morreu precocemente e tem até hoje aí o seu nome marcado na história da Ferrari e na história do automobilismo. Vamos só conferir a campanha do Alberto Ascari na Ferrari. Correu pela Ferrari entre 1950 e 1954, 33 corridas, 13 vitórias, 14 poles, 12 voltas mais rápidas e 2 títulos mundiais. 3 anos após o Alberto Ascari ganhar aí o bicampeonato pela Ferrari, 52 e 53, a Ferrari tem um outro campeão mundial, dessa vez o lendário também, Juan Manuel Fangio, argentino, 5 vezes campeão mundial. Esse recorde do Fangio foi até o Schumacher aí, lá pelos anos 2000, um recorde que durou 50 anos
praticamente, e ele correu uma temporada só pela Ferrari em 1956 e foi campeão do mundo. Já era tricampeão antes de ingressar na Ferrari, foi como tricampeão e justificou a sua fama vencendo o campeonato de 56 pela Ferrari, né, pessoal? O Juan Manuel Fangio, inclusive, que é o piloto que conseguiu, é o único da história, conseguiu ganhar títulos mundiais de pilotos por 4 equipes diferentes, tá? Maserati, Ferrari, Mercedes e Alfa Romeo, né? Então é uma verdadeira lenda da Fórmula 1 aí, o Juan Manuel Fangio. Conseguiu aí entrar para essa história da Ferrari também como campeão do mundo em 1956, apesar de uma passagem curta pela Ferrari, né, de uma temporada só, mas mostrou porque que era aí o até então tricampeão do mundo, conquistou aí seu tetracampeonato pela Ferrari, ainda conquistou mais um título depois desse campeonato pela Ferrari e parou em 1958 por questões de segurança. Ele já não acreditava mais na segurança da Fórmula 1, ele estava vendo que as equipes estavam, por questão de patrocínio, de dinheiro, degringolando um pouco a questão de segurança, usando peças piores, e ele se retira, de certa forma até no auge da sua carreira, né, da Fórmula 1 em 1958, né, e foi um dos poucos que se manteve vivo, porque nessa época, pessoal, era uma roleta russa, tá? Os pilotos realmente morriam correndo, né? O Ascari morreu correndo, e nós vamos ver outros mais pra frente que morreram, né? Então era uma época que realmente a Fórmula 1 era uma outra coisa, né? Era uma aventura mesmo e era um risco eminente de vida, mas tem seu nome gravado aí na história da Ferrari também como um dos campeões mundiais pela Ferrari. E vamos falar um pouco aí do Fangio, dos dados do Fangio na Ferrari. Foram uma participação curta, como eu falei, uma temporada só, 7 corridas, conseguiu 3 vitórias, 6 pole positions, 4 voltas rápidas e conquistou no ano de 56 aí o campeonato mundial pela Ferrari, pessoal. 2 anos depois do Fangio conquistar o título em 56, a Ferrari tem um novo campeão mundial em 58, o Mike Hawthorne, que correu aí 5 temporadas pela Ferrari, 53, 54, 55, 57 e 58. Tem a fama de ser o campeão mundial com o menor número de vitórias, foi campeão mundial com apenas uma vitória em 1958. E tem uma história curiosa, rápida aí, que ele só foi campeão mundial porque o próprio rival que brigava com ele pelo título, o Stig Moss, ele intercedeu para o Hawthorne não ser desclassificado em uma corrida que ele cometeu lá uma infração, e dessa forma permitiu que a classificação dele na última corrida valesse e que o título dele fosse confirmado, né? Coisa que a gente não vai ver nunca mais na Fórmula 1 e na história do esporte, né? O próprio rival falar, não, ó, esse cara não mereceu, ele deveria ter sido classificado, não foi justa a punição dele e ele que deveria ganhar o campeonato. Muito interessante essa história também, mas fica aí o britânico Hawthorne como o vencedor de campeonato mundial com o menor número de títulos. Vamos falar do scout um pouco dele, 35 corridas pela Ferrari. Vale lembrar, pessoal, esses números são só dos pilotos correndo pela Ferrari, tá? Apesar da questão do Hawthorne ter sido conquistado tudo praticamente pela Ferrari, mas outros pilotos têm mais vitórias aí, tem mais poles, é só os dados da Ferrari aqui, da participação deles na Ferrari, tá? 35 corridas, 3 vitórias pela Ferrari, 6 melhores voltas, 4 poles e o título mundial de 1958, sendo o terceiro campeão do mundo aí pela Ferrari. O Mike Hawthorne, após o título, abandona a Fórmula 1, né? Não é incomum também isso, vários pilotos depois que ganharam pararam de correr, né? E morreu 3 meses depois do título, né? Em janeiro de 59, em um acidente de carro em uma estrada com 29 anos de idade, né? Então também deixa esse legado aí de ter feito sua última conquista na vida foi o campeonato mundial de Fórmula 1 pela Ferrari. Bom, o quarto vencedor de campeonato mundial de pilotos pela Ferrari foi o Phil Hill, norte-americano. Aliás,
só um detalhe, o único norte-americano de nascimento campeão da Fórmula 1. Né? O Mario Andretti, ele foi campeão pelos Estados Unidos, só que ele é italiano de nascimento. Né? E o Phil Hill foi o único norte-americano de nascimento, ele é da Califórnia, que conquistou um título mundial pela Ferrari. Né? Ele correu entre 1958 e 1962 pela Ferrari, sendo que em 1959 e 61 foram temporadas completas. Nos outros anos, algumas corridas, algumas participações. Tinha muito disso essa época, do piloto numa temporada só mudar de equipe 2, 3 vezes, acontecia, ia para lá, depois voltava, ia para cá, né? É uma dinâmica um pouco diferente do que é hoje, mas correu aí todos esses anos pela Ferrari e se consagrou campeão mundial em 1961, também com poucas vitórias. E o pessoal da época fala que foi mais porque o companheiro de equipe dele, né, o Von Trips, que era o favorito pelo título, também faleceu, né, morreu aí nas corridas também durante a temporada. Então o Phil Hill acabou herdando num ano muito bom da Ferrari também, acabou conquistando esse título mundial de 1961, né, com 2 vitórias durante o ano, né? Só não teve menos vitórias que o Hawthorne, né? Mas marcou história aí, único americano de nascimento a ser campeão do mundo, né? E assim sendo o 4º piloto da Ferrari a conquistar título mundial. Vamos só ver o desempenho aí do Phil Hill pela Ferrari. Foram 30 grandes prêmios pela Ferrari, 3 vitórias, 6 pole positions, 6 melhores voltas e a conquista do título mundial de 1961. Ainda na década de 60, 3 anos após a conquista do Phil Hill, mais um piloto britânico aí consegue o título pela Ferrari. Esse é o John Surtees, que começou na Fórmula 1 em 1960, né? Teve na Ferrari entre 1963 e 1966. Também foi um piloto que teve um início vencedor na motovelocidade aí, no motociclismo. Teve 7 títulos em motociclismo, John Surtees, né? Estreia na Fórmula 1 na Lotus em 1960, vai para a Ferrari em 63, né? E consegue o campeonato mundial em 64 com 2 vitórias também, né? Foi o único título da carreira do John Surtees, uma carreira longa, uma das mais longas aí do pessoal dessa época, 13 anos na Fórmula 1, inclusive terminando com a sua própria equipe. Ele montou a Surtees, né, que muita gente da década de 70 vai lembrar da Surtees, ele correndo pela própria equipe, como fez o Fittipaldi aí com a Copersucar, né? Mas o título mundial dele foi pela Ferrari em 64, né? E deixou essa marca aí também como um dos pilotos campeões do mundo pela Ferrari, né, pessoal? Vamos lá para os dados aí do John Surtees na Ferrari. Foram 30 grandes prêmios, foram 4 vitórias, foram 4 pole positions, foram 7 voltas mais rápidas e um título mundial de 1964, sendo assim o 5º piloto a ser campeão mundial de pilotos pela Ferrari, né? Então veja, de 50 a 64, né, a Ferrari já tinha ganho aí 6 títulos mundiais, né? 2 com o Ascari, 1 com o Fangio, 1 com o Hawthorne, 1 com o Phil Hill e 1 com o John Surtees, né? Então foi um início aí avassalador da Ferrari na Fórmula 1 que teve já muito sucesso. Pessoal, não deixe de curtir a parte 2 do vídeo dos pilotos que foram campeões mundiais pela Ferrari. Um grande abraço!